Amados amigos e irmãos, é um momento agora que nós vamos dar a escola dominical do dia 1º de dezembro. Essa escola ficou para trás, nós tínhamos um compromisso com a igreja matriz de ir ao Monte Cardoso Fontes. Nós fomos e não deu tempo de dar essa aula dominical, e eu quero estar com os amados irmãos nesse momento, ministrando a escola dominical. Mas antes eu quero orar. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós magnificamos ao teu poderoso nome. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem, Senhor Deus, estendido as tuas mãos potentes, e nós só podemos te agradecer pelas tuas maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem dedicado cada um de nós. Então abençoa meus amados irmãos e irmãs, nos ensina, Senhor Deus, conforme o teu querer, o teu efetuar. Desde já nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A lição 9 do dia 1º de dezembro de 2024, promessas para os pais e filhos. O texto áureo vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, 2 e 3. Verdade prática vai dizer desta maneira: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Amém? Glórias a Deus. Leitura bíblica em classe. Salmo 127, versículo 3 e 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado um homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Efésios também, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo nós estarmos indo a introdução. Nós vamos estar falando um pouco mais de tudo isso que nós já começamos a falar, né? Então, a introdução ela vai dizer assim: nessa lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra do nosso Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção familiar, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. O relacionamento bíblico entre pais e filhos. Pais e filhos, a leitura bíblica em classe nos apresenta um texto bíblico, Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Salmo 123, 3, 127, 3, o salmista ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade. Por isso, eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Salmo 127, versículo 4, por causa desses filhos, os pais se sentem realizados, felizes e seguros. Salmo 127, 5, dessa forma os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sobre a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor
seja preservada nesses tempos difíceis. 2. Um mandamento com promessa para os filhos, para que os filhos que são herança do Senhor para seus pais, e conforme vemos a leitura bíblica em classe, há uma promessa divina, mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempos preciosos e longos sobre esta terra. Efésios capítulo de 1 a 3, essa promessa, ela remonta o 5º mandamento de Deus no período de Moisés no deserto. Êxodo capítulo 20, verso 12. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram seus pais em vida. 3. Mandamentos e bênção para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes também não devem provocar a ira dos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e estes para os filhos. A tua mãe será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. E eis assim será abençoado os homens que temem ao Senhor. Salmo 128, 3 e também o 4. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Provérbios capítulo 9, 10 e também Provérbios capítulo 22, verso 6. O auxílio bibliológico, ou bíblico, né? Sim, sem ignorar as alegrias, recompensas e aqueles momentos super especiais que os filhos proporcionam, é importante reconhecer que as tarefas diárias dessa função podem ser um trabalho pesado. Lavar pilhas de roupas, passar, dobrar, limpar, comprar, cozinhar, transportar, ser um juiz técnico, encorajador, conselheiro, policial, continuar sendo diplomático, amável, misericordioso, animado, responsável, equilibrado, e são todos os dias realizados incessantemente, repetidas vezes, como todas essas e a mais, podem fazer com que os pais de hoje sintam presos e esgotados. Ser pai e mãe não é algo simplesmente, aleluia, que acontece depois que você tem filhos. É um absurdo pensar que depois do nascimento de um filho, você automaticamente é um bom pai ou uma boa mãe, da mesma maneira como pensar que ter um piano automaticamente faz de você um bom músico. Há uma enorme quantidade de trabalho na criação dos filhos, mas, aleluia, muito mais do que a maioria das pessoas jamais saberá. Entre os dizeres eloquentes das Escrituras, há um tratado extraordinário sobre o papel dos pais. Ele, ao mesmo tempo profundo e prático, cheio de sábios conselheiros e forte encorajamento. Deus valoriza os pais
que dão ao seu lar, aos seus filhos, a prioridade que o lar merece. Amém? Glórias a Deus. Cuidado com os pais e com os filhos. Cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm a responsabilidade para com os pais, conforme o texto bíblico estudado. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidades com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores, né, responsabilidade é o de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isto é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos, conforme está em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, também Deuteronômio, capítulo 11, 18 e 19. Além desse ensino, o cultivar no lar cabe aos pais um incentivo, um estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos, estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra, que está em Mateus capítulo 10, versículo 13 ao 16. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e aleluia, a extensão da igreja local. Lembremos do que o sistema, aleluia, escreveu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 122, 1. Assim, os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. 2. Prioridades na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. 1 Timóteo capítulo 3, 2, 4, 12. Tito capítulo 1, 5, versículo 6. Embora os textos bíblicos que falem sobre o assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos, melhor dizendo, estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim: primeiro, o cônjuge; segundo, os filhos; e terceiro, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. 3. Disciplina, estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar os seus filhos. Contudo, também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada, baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. João capítulo 13, verso 15, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Colossenses capítulo 3, verso 20, Êxodo 20, verso 12, Lamentações capítulo 3, versículo 27. Se, por um lado, deve ocorrer a disciplina, por outro lado, deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho, o afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Auxílio bíblico. A ordem do Senhor aos israelitas era para que estes priorizassem a educação. Os pais tinham a responsabilidade de contar e ensinar aos filhos a respeito dos atos do Senhor em favor do povo. E a história de Israel, Salmo 75, versículo 5. Assim os filhos, mediante o testemunho dos pais, conheciam a Deus e aprenderiam a temê-lo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 e 10. No livro de Josué, lemos a respeito do memorial erguido com 12 pedras retiradas do rio Jordão. Josué capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 24. Amém? Glórias a Deus. Em o Novo Testamento, as sinagogas também eram um centro de instrução, onde os meninos judeus aprendiam a respeito da lei. Mesmo havendo essas escolas, a educação no lar era prioritária. Jesus, como menino judeu,
provavelmente participou do ensino nas sinagogas, pois seus pais cumpriam os rituais judaicos. Lucas capítulo 2, versículo 21, Lucas capítulo 24, ou melhor dizendo, versículo 24, 39 e também o 42. Em sua pré-adolescência, Jesus já sabia de cor a Torá, chegando a confundir os doutores do templo. Lucas capítulo 2, versículo 46 e 47. Em um Novo Testamento, vemos que a educação começava no lar, passava pela sinagoga, se fortalecia no templo. Na atualidade, a escola dominical é a maior e a mais acessível agência de ensino religioso das igrejas evangélicas. Ela auxilia no ensino e compreensão nas Sagradas Escrituras, porém a escola dominical não pode ser a única responsável pelo ensino bíblico, pois ela é uma parceira, auxiliadora. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Amém? Glórias a Deus. Bênçãos, pais e filhos, bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías vemos uma promessa do derramamento do Espírito Santo, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel em Joel. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel capítulo 2, versículo 28. Em Atos dos Apóstolos, Pedro diz que a promessa diz a respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que de longe, aleluia, que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos, a promessa de bênçãos espirituais sem medida para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus, é uma promessa divina mediante o Espírito, aleluia, para que os nossos filhos, portanto, orem para que, aleluia, seu filho, sua filha receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para que a vida deles seja uma bênção. Amém? 2. Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiência com Deus, vivam com a promessa e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades para que se tornem temas da nossa intercessão no lar. Deuteronômio capítulo 6, também versículo 6, do versículo 6 ao versículo 9. A nossa família deve ser um lugar onde os nossos filhos sejam abençoados. 3. Pais que protegem os seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física e emocional e espiritualmente. Mateus capítulo 19, versículo 14. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas a fim de direcionarmos a nossa atenção para elas. Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 49. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo, que recebam instrução diante de suas lutas e tribulações. É tempo, aleluia, de nossa família ser um lugar em que a vida dos nossos filhos sejam protegida dos ataques do maligno. Efésios capítulo 6, 10 ao 13. Quando isso acontecer, a proteção torna-se uma bênção de Deus para todos eles. Amém?
Conclusão: a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, e sobre a nossa família, e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada, ao mesmo tempo abraçá-los quanto mais precisarem de Deus. Aleluia! Deus é zeloso pela nossa família. Revisando o conteúdo, como os filhos são qualificados no Salmo 127. Os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Salmo 127, verso 3. O que pode promover um ambiente em que os pais e filhos cresçam juntos na fé em Cristo? A parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é uma das principais responsabilidades dos pais com os filhos? Uma das maiores responsabilidades é de cultivar o ensino da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no seio familiar. Se por outro lado, 4, se por outro lado deve ocorrer disciplina, por outro lado, ocorrer o quê? Se por outro lado deve ocorrer disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. 5. Na família, o que os pais devem garantir para os seus filhos? Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa aula dominical, agradecemos, ó Pai, pelos nossos amados irmãos e irmãs, que o Senhor esteja protegendo, guardando, livrando do mal, fazendo, Senhor Deus, com que cresçam na tua graça e no teu conhecimento, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos lavar, remir e transformar para a glória e honra do teu poderoso nome. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Deus abençoe e fica na paz. Glórias a Deus. Uma boa noite de sono, um bom descanso e uma quinta-feira abençoada. Amém? Fica com Deus.